uma semana de vida que Deus tem nos dado. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. Livro de Números, capítulo 21, verso 8. Tá estranho o som, viu? Tá estranho. Estou ouvindo mais PA do que retorno, tá um negócio estranho. Números, capítulo 21, verso 8. Depois nós vamos ler um outro texto. Então, se você quiser marcar esse aí, porque nós vamos ler dois textos. Números 21, verso 8. Hoje nós iniciamos a nossa série de Páscoa. Como sempre fazemos, Páscoa e Natal, nós gastamos o mês inteiro refletindo sobre os assuntos pertinentes a essas duas celebrações, de modo que hoje nós iniciamos a nossa série de Páscoa, nós iniciamos na quarta-feira o nosso estudo bíblico de Páscoa, foi muito legal. Essa semana nós vamos dar continuidade e hoje começamos aqui no culto também a nossa série especial de Páscoa 2014. Em Números 21, 8 diz assim: O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Agora vai para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 14. João 3, a partir do verso 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oremos mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela liberdade que temos, obrigado por termos nesta noite a condição de iniciar essa série de mensagens sobre a Páscoa, nos preparando para esta celebração e para que essa celebração tenha todo o seu real significado em nossas vidas, que é Cristo Jesus que vive em nós. Então vem agora e abre as nossas mentes, abre o nosso coração, abre a nossa possibilidade de captar e entender a Tua palavra e fale conosco, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O ser humano tem uma característica muito interessante e essa característica é compartilhada e é comum. Eu acho que na maioria dos povos, raças, etnias, acima de tudo no mundo ocidental, é algo que a gente vê e sabe, que é a associação da vitória com algo mais elevado. O que eu quero dizer com isso? A vitória com algo mais elevado. Todas as vezes que nós pensamos em vitória, em algo que eu consegui, de imediato, ou a gente olha para cima, ou a gente levanta as nossas mãos, a gente celebra dessa forma. É algo interiorizado no ser humano. Todo mundo já viu isso nos jogos de futebol. Todo mundo já viu isso também, que até próprios ditadores, quando querem dar um comando de ordem, usaram suas mãos no passado para trazer unidade, unificação de gesto de algo que é superior ao meu campo de visão. Então, acima aqui eu me refiro a tudo aquilo que está acima dos meus olhos, acima dos seus olhos. A gente vê o mundo, cada um na sua altura, vê o mundo a partir da altura que possui. Alguém que tem 1,95 m vê o mundo a partir das alturas. Alguém que é mais baixo vê o mundo a partir da sua altura. Agora, quando nós pensamos em vitória, quando eu digo, na maioria das vezes e na maioria das culturas, a gente pensa nesse algo que está acima, que é a mais do que eu. Por isso que também quando a gente pensa em quem manda, a gente carrega no nosso coração que quem manda olha de cima para baixo e não de baixo para cima. Não é assim? Quando você vê alguém orgulhoso, você nunca vai falar que viu alguém muito orgulhoso olhando para baixo.
chegando para você com um olhar humilde, de baixo para cima. O orgulhoso olha de cima para baixo. Se você vai se relacionar com o chefe, e seu chefe é bem ditador, ele vai te olhar com um olhar mais por cima, e se você tiver juízo e achar que deve obedecê-lo por ser teu chefe que paga o teu salário, você, mesmo não concordando com o que ele fala, você vai olhar para baixo para acatar uma decisão dele. É comum isso. Se ele usar do poder da voz para gritar, para falar mais alto, automaticamente ele eleva e nós, quem obedece, abaixa. De modo que então vitória, poder, liderança está associado a essa camada a mais do que a horizontalidade com que eu vejo a vida. É algo para cima. Nós exaltamos também, não só as vitórias ou as conquistas, mas nós exaltamos também os que estão em posição de liderança. Por exemplo, os que estão no governo, o rei, a rainha, os que estão no poder, eles estão em algum lugar acima da nossa existência. Se você pensar em qualquer país, você vai ver isso. Para chegar até algum governo, eu tenho que subir e não descer. É um negócio muito interessante isso. Eu nunca vi, por exemplo, um governo que falasse, eu quero fazer um escritório e o meu office vai ser no basement. Geralmente é acima. Eu vou fazer um prédio, vai ter um andar e vai para chegar lá até mim. Para chegar até mim, você vai ter que subir. Nós temos também no consciente coletivo da humanidade esse código de que quando nós queremos algo, quando nós levantamos algo acima da nossa existência, esse algo que nós levantamos, eles são os nossos alvos. Nós sonhamos com os nossos alvos. Você sonha com os teus alvos. E os teus alvos também te fazem olhar para cima. Teu alvo faz você imaginar. E essa imaginação é de algo que pode acontecer aqui, ó, em alguma camada, e tomara que saia dessa camada e venha para a terra, onde eu preciso com que meus sonhos aconteçam. Do elevado para o plano da terra. E então, se o teu alvo, por exemplo, for dinheiro, tudo que você olha para cima é uma forma de conseguir mais dinheiro. Se teu alvo for poder, tudo que você vai olhar são aqueles que estão acima no poder e você vai tentar se espelhar neles, porque você quer chegar naquele poder. Se o teu alvo for prazer, você vai sempre ficar olhando para a vida, buscando esse prazer onde quer que ele esteja, porque você quer prazer. Você quer prazer, eu quero prazer. Prazer instantâneo, então minha vida vai ser buscar por esse prazer. E de novo, na minha mente, na minha possibilidade de pensar no prazer, preste atenção, você vai sempre olhar para cima e não para baixo. É interessante como a gente então associa vitória a algo elevado, alvo a algo elevado, conquista a algo elevado, poder a algo elevado. Eu não sei de onde vem isso. Você perguntar do esquema psicológico da mente, de onde vem esse negócio, eu não sei. Mas é assim que eu percebo acontecer na mente, principalmente do mundo ocidental. Nós levantamos então os valores que perseguimos. Eu vou repetir. Nós levantamos os valores que perseguimos. E uma vez que nós levantamos os valores que nós perseguimos, nós olhamos para ele, nós desejamos uma aproximação dele, nós queremos conquistá-lo e nós queremos perpetuá-los em nossas vidas. E com Deus, na verdade, isso era o que deveria acontecer. Isso é o que deve acontecer. Nas palavras de Jesus, Jesus diz assim, que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus acima de tudo. Colocar as coisas de Deus no patamar mais alto. Sabendo que o que está debaixo, o que está abaixo, pertence sim ao nosso esforço, ao nosso trabalho, e pertence sim a Deus, que quando o colocamos em primeiro lugar, Ele também toma cuidado e presta atenção nas coisas que estão abaixo. É o tudo que Ele há de acrescentar. Deus deveria ser e deve ser o nosso alvo.
Deus deveria e deve ser o algo maior, para eu olhar para Ele e ver aquilo como a visão da minha vida, e não uma prática do sábado, do domingo. Eu deveria olhar para Ele, devo olhar para Ele e falar: Senhor, eu te exalto na minha vida, o Senhor está não só nos meus cânticos entronizado, o Senhor está no seu lugar de honra, não só nos céus, mas na minha vida. Porque eu associo, Senhor, a minha vitória ao olhar para Ti. A minha vitória ao olhar para aquilo que o Senhor fez. A minha vitória a minha vida com significado no mundo. Se eu colocar o Seu nome em algum lugar mais alto do que eu, e não no mesmo plano. Porque Deus não está no mesmo plano que eu estou. Deus está acima. Ele se manifestou no plano que eu estou através de Jesus. Mas Ele é Deus e eu sou gente. Com isso em mente, eu quero trazer o contexto dos dois textos que nós lemos. O primeiro é o contexto do deserto. Lá no deserto, o povo de Israel estava na sua trajetória. Pouco antes do texto que nós lemos, houve um óbito. E o óbito, o falecimento, foi de Arão. E é lindo como o texto nos diz, nos ensina, que Moisés e Arão sobem num monte. Imagine a cena. Eles sobem no monte porque Deus falou para ele assim: Arão, você vai morrer. Arão, você vai morrer. E você vai morrer, Arão, porque vocês não glorificaram meu nome. Você e seu irmão, lá naquela vez que eu falei para vocês, falem a rocha para que a rocha dê água, vocês preferiram, por momento de uma pressão, bater na rocha. Olha que interessante, gente. Arão não falou nada. Quem fez o ato foi Moisés. Mas na hora da sentença, o cúmplice também foi sentenciado. Então, Arão, você vai morrer. E aí sobem os dois. Imagine você com seu irmão no topo de uma montanha. E lá, a Bíblia diz que Moisés tira a roupa de Arão, pega a roupa de Arão, coloca a roupa de Arão em Eleazar, seu filho. E nesse momento, Arão morre. Cena de filme. Ele tira a roupa e ele morre ali no Monte Hor. E aí vem acontece a sucessão do sacerdócio. E a Bíblia diz que o povo chora. O povo chora, faz um pranto de bastante dias, porque morreu o primeiro sumo sacerdote da história terrena de Israel. O povo está sensibilizado, morreu o nosso líder espiritual. Moisés era Deus ali, era o que dirigia. Mas lembre-se que Arão no início foi a voz. Moisés falava, mas para Arão e Arão que pronunciava. O povo então está sensibilizado. O que será que vai acontecer agora? Deus levou um dos nossos grandes líderes. E o povo então em seguida demonstra nesse coração sensibilizado vontade de servir a Deus. Chegam para Deus e falam assim: Deus, se o Senhor nos der então o próximo desafio, se o Senhor nos der a conquista da próxima cidade, a gente promete, Senhor, que nós vamos exterminar todo mundo da cidade, nós vamos fazer isso que o Senhor está fazendo, que é tirar um povo da sua posse e dar para a gente. Senhor, nós vamos obedecer, nós estamos sensibilizados. E a Bíblia diz que o Senhor concede para eles. Em outras palavras, com o coração sensibilizado, você vai diante de Deus, fala com Deus, se alinha à vontade de Deus e Deus resolve o teu problema. Só que de repente, essa sensibilidade começa a sumir. E a Bíblia diz que eles desenvolveram a chamada impaciência do caminho. O que significa impaciência do caminho? Você estava numa trajetória, mas por algum motivo, você saiu da sua sanidade mental, do seu reconhecimento de que Deus cuidou de você a vida inteira, e você resolveu cair para o lado da reclamação cega. E o povo de Israel caiu nessa impaciência do caminho.
E eles não conseguindo controlar os seus ânimos, o seu interior, eles falaram o que nunca deveria ter sido falado. Eles reclamaram contra Deus, eles reclamaram de Moisés, eles reclamaram da dependência da provisão de Deus, eles reclamaram contra a água que Deus dava para eles, e eles reclamaram do pão que eles comiam, que vinha dos céus. Não só reclamaram, mas chegaram a dizer que não aguentava mais aquela comida miserável. É como se reclamar do arroz e feijão que não aguenta mais. Queria comer caviar, o arroz e feijão já não está bom. Arroz e feijão não está mais bom. Comida miserável. E nesse momento que eles fazem isso, reclamam contra tudo, e volta a falar, a Bíblia dá o nome disso, a impaciência do caminho. Deus olha para esse povo, manda um monte de serpentes lá no meio do deserto, e as serpentes começam a picar todo mundo começa a morrer. Aí é assim, quando vem a dor, o que a gente faz? A gente fica bonzinho. A gente corre para o Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Fiz besteira, falei besteira, concluí coisas erradas. E vão até Moisés e falam, Moisés, tem como você orar por nós? Olha, nós falamos mal contra você, nós falamos mal de Deus, falamos mal de todo mundo, Moisés. Você poderia interceder por nós? Moisés vai com toda a sua longanimidade e fala, eu oro sim. Só Moisés, né, gente? Só Moisés. E ele ora pelo povo e Deus fala, vamos lá de novo. Here we go again. Moisés, é o seguinte, agora só que você vai ter que fazer algo, você vai ter que construir uma serpente. Você vai pegar essa serpente, você vai colocar num haste, ela vai ficar alta, ela vai ficar elevada, ela vai ficar acima. E todas as vezes que as pessoas forem picadas, porque eu não vou tirar as cobras não, as cobras vão continuar picando o povo. A dor da mordida vai continuar aí um pouco aí no meio de vocês. Mas quem for picado, basta olhar para a serpente de bronze. Se olhar para a serpente de bronze, vai ser curado, vai ser salvo. Se não olhar para ela, vai morrer com veneno. Você imagina o desespero então, né? Quando alguém era picado, tinha que pegar o cabra correndo, corre e leve ele para lá, se ele estivesse longe. E você tem que pensar nisso com cuidado, porque era um arraial com muita gente. Muita gente aqui significa milhares. Dependendo do momento e do lugar que você estava, você não chegava então a tempo de olhar para essa serpente. De modo que o juízo, o julgamento de Deus estava acontecendo. Se você estivesse nas redondezas da serpente, e eu acredito então que essa serpente foi elevada a uma posição bem alta para tentar minimizar a caminhada até ela. Porque é um lugar que eram tendas colocadas de uma maneira peculiar, onde cada tribo ficava junto. Então, ao olhar para essa serpente, a coisa ficava bem e eram todos sarados. Elevada acima, serpente de bronze, significava salvação. Agora tem um problema nisso, não tem, gente? Eu não sei se você parou para pensar no problema disso. O problema disso é o seguinte, imagine que você estava lá no deserto e que você, por tradição oral, havia ouvido a história de que um dia Deus criou o mundo. E que Deus criou o mundo e colocou aonde? O primeiro homem, a primeira mulher? No jardim do Éden. E lá no jardim do Éden eles viviam felizes. Até que um dia a serpente. A serpente foi lá e a serpente, que era sagaz, astuta, ela foi o que encorajou Eva a desobedecer. E encorajando Eva a desobedecer, a sua mulher encorajou o seu marido e ambos juntos ali pecaram contra Deus. Se você estivesse naquela época, tivesse recebido essa tradição oral sobre a serpente, no mínimo nessa hora do deserto, você ficaria assim com um question mark, com uma interrogação na cabeça. Caramba, serpente. Serpente. Poderia ser um anjo, talvez fosse melhor. Poderia ser, seja lá o que for, umas tábuas da lei. As tábuas da lei, né? Ficaria mais interessante. Olha para as tábuas da lei, para lembrar da instrução, para lembrar, muito mais bonito, eu acho. Mas não. Deus estava então, talvez nessa hora, mostrando que Ele usa o que Ele quiser. Ele usa o que Ele quer.
Ele estava trazendo de novo essa serpente como um objeto para a salvação. No passado ele era objeto da tentação, objeto do diabo. E fica com esse estigma até o final da Bíblia, quando lá em Apocalipse, já li para vocês algumas vezes, vai ser feita a conexão entre a serpente, o dragão, o diabo, tudo junto, um mesmo ser, é o que a Bíblia vai terminar falando dessa bendita. Mas Deus fez uma restauração da figura da serpente ali, nessa hora. Olha para a serpente, porque tudo é meu, eu crio todas as coisas. Na palavra dos profetas, até uma palavra muito difícil de engolir, quando Deus fala, eu crio bem, eu crio mal, eu crio tudo. Criador significa o que cria todas as coisas, não é uma só coisa, ou uma coisa boa, uma coisa, não, ele faz tudo. Então Deus estava colocando de novo o seu senhorio também sobre a serpente. Essa serpente, aos olhos das nações, os que receberam a tradição oral, tinha opa, a serpente parece não ser legal, mas naquele momento acaba. Então, serpente nas mãos de Deus pode ser objeto de salvação, assim como dinheiro nas mãos apropriadas pode ser bênção ou pode ser uma tentação e uma desgraça. O que Deus, eu creio, que está tentando mostrar aqui é que tudo depende da forma que você exalta ou usa algo. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, música tal é do diabo. Música tal é do diabo. Quem disse para você que música tal é do diabo? Não, porque eu sinto. Você sente? Você sente assim que é música tal? Qual que é a música do diabo? Não, aquelas músicas clássicas do período do classicismo. Rapaz, agora você foi difícil. Mas você sente como, não, eu estava ouvindo aquelas notas. Aí eu falei, meu pai, o que eu vou falar para essa pessoa? Você sente assim, se ouve um Beethoven assim, fala que é a mão do diabo ali. Difícil, difícil. Aí na hora me veio a pergunta, seu irmão, você usa dinheiro? Claro, você compra com dinheiro? Compro. Você gosta de dinheiro? Gosta, né? Dinheiro é legal, né? É legal. Então, a Bíblia fala que o dinheiro que você tem na mão aí é o mamão. Esse sim é o capeta maior. Esse sim é algo mais elevado, é a maior idolatria humana. Não é uma estátua, é um papel. O objeto mais idolatrado na história humana é um papel, e não uma divindade. E aí, o que você faz? Não, mas... Não, irmão. Tudo depende, então, como você usa. Primeiro passo. Segundo, seu julgamento com Beethoven é errado. É errado. Oxalá nós tivéssemos vários Beethovens no reino de Deus, né? Contribuindo com uma musicalidade linda e maravilhosa. Então depende. Deus então estava deixando claro, eu uso o que eu quiser, eu faço, eu sou a mais, eu sou o grande. Eu posso deixar a serpente cumprir um papel negativo. Eu posso usar a serpente para cumprir um papel positivo, porque eu sou Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Hoje à tarde, testemunhas de Jeová bateram na minha porta. E eu sempre atendo com muito amor. E eles chegaram lá e, olha, viemos te dar um convite. Eu já falei, eu sou cristão. Não, mas eu queria te dar um convite. Eu sou cristão, parecia a história do Basta. Eu sou cristão. Essas coisas me perseguem, gente. Então, mas é que é um momento muito importante. Eu sei, é a Páscoa, eu sou cristão. Falei assim, com essa voz. Não, então, já que você é cristão, você tem que entender que isso é importante celebrar. Eu falei, filho, eu sou cristão, número 1, e é o seguinte. Você veio aqui na minha porta porque você não reconhece meu cristianismo, mesmo não sabendo qual é a minha filiação. Número 2. Você está dizendo para mim, então, que só o teu convite, só o teu canal, a tua interpretação de Deus, que é Jeová, que não é nem esse nome que você acha que é. Porque se você for para o hebraico, a grande verdade é que ninguém sabe o significado desse nome. Então o Jeová que você traz na boca é equivocado. Mas se eu não for para o seu ambiente, eu não sou cristão, né? Por isso que você está aqui tentando me levar. Porque para você Deus é pequeno. Para você Deus é o Deus pequeno que você chamou de Jeová. E quem não aceita da forma que você aceita, não está com Deus, não é verdade? Então, mas não é assim, porque Deus é maior, meu filho. Deus é maior. Era um jovem, o bicho já começou a ficar assim gelado, olhando para mim, né? E tinha um outro com ele mais velho, tentando se segurar.
Você está entendendo? Então Deus é maior do que até o que você não sabe, porque nós não sabemos nem direito quem Ele é. Nós sabemos que Ele é bom, mas não sabemos tudo o que Ele é. Então não dá para eu aceitar o seu convite, porque você não me reconhece também como cristão. Não, então por isso a gente tem que pregar o evangelho. Tem que pregar o evangelho, continue pregando o evangelho, é verdade. Não, mas a palavra, aí veio outro, mas a palavra diz que muitos vão falar Senhor, Senhor, e não vão ser salvos. Eu falei, irmão, essa parte não cabe a nós. Nem continua a sua tese, porque cabe a mim falar do evangelho. O que Deus vai julgar o ser humano é problema de Deus. Deus não me deu essa capacidade para julgar a humanidade. Então você também tira essa palavra da boca, porque não funciona. Quando eles viram que não dava, eles então passar bem. Eu falei, vai na paz. Qual é o seu nome, jovem? Samuel, Samuel, Shimuel, em hebraico significa ouviu Deus, ouça Deus, meu filho. E saiu assim de casa, falei, acho que esse não vai dormir hoje. Vai ficar com problemas. Deus é maior que tudo. Deus usa tudo. Deus restaura tudo. A serpente levantada no deserto mostra isso. A serpente levantada lá fica um sinal de salvação. O segundo texto que nós lemos nos remete ao encontro de Jesus com Nicodemos, o mestre da lei. Jesus se encontrando com Nicodemos, falando sobre o tema do novo nascimento. Nicodemos se engasga com essa temática, não consegue entender, não consegue seguir o pensamento de Jesus, ao ponto de falar, Jesus, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe, chega a fazer uma pergunta até ignorante. Jesus, não, meu filho, não é assim não, você é mestre em Israel, né? Deveria saber um pouquinho mais, mas tudo bem, Nicodemos, vamos lá, vamos continuar a conversa. Jesus começa a explicar para ele sobre os nascidos do Espírito e não sobre a necessidade de voltar para o vento, porque isso não existe. Fala que o vento sopra onde quer e assim são aqueles que são nascidos do Espírito, são controlados pelo Ruach HaKodesh, o vento do Espírito, que nos leva, que nos inspira, que nos dirige, que é a porção de Deus na terra. E aí, de repente, no meio dessa conversa gostosa, Jesus traz Moisés para a conversa. Olha, Nicodemos, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que haja salvação, Nicodemos, para quem crê nele não pereça. Mais tarde, Jesus vai dizer assim, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aí vem João e explica para a gente. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Isso está no capítulo 12 de João. De modo que Jesus, na conversa com Nicodemos, ele compara o levantar da serpente no deserto com o levantar do seu corpo, da sua existência na crucificação. E nos dois casos, levantar, exaltar, olhar acima da horizontalidade, da onde eu enxergo a vida, era a ação necessária. No deserto, para se livrar do veneno. E segundo João, em Jesus, para salvar a minha vida e a sua vida e a sua existência. De modo que os dois textos são conectados. Os dois tentam falar de uma mesma coisa. Eu olho para cima, eu levanto, eu exalto, eu olho para algo superior a mim, o que tem valor na minha vida. Portanto, eu quero te perguntar essa noite, o que tem estado de primeiro acima da sua cabeça, acima da sua visão, do seu dia a dia? Quais são as coisas que você tem sonhado? Quais são as coisas que você tem pensado? Onde está o seu alvo? Alvo de vida. Seja assim bem concreto no seu pensamento. Aonde está o seu alvo de vida? Para onde você olha? O salmista, no seu desespero, ele olhava e fala, Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? Eu tento olhar, Senhor, para algo maior do que eu, porque eu não consigo entender esse momento de perseguição. Está difícil, tem algum lugar que possa vir salvação para mim. E eu quero te encorajar de uma vez por todas a olhar para Jesus, não para a serpente.
Jesus crucificado, Jesus levantado, Jesus vivo, Jesus exaltado como o seu maior e único bem. Não para o dia que a serpente te picar, somente. Não para o dia quando as coisas não estiverem encaixadas, como a gente gosta que elas estejam. A gente gosta de uma vida encaixada. Tudo no seu devido lugar, tudo na paz. Mas às vezes há uns desencaixes tremendos. A vida às vezes parece que é um quebra-cabeça lindo, a figura está bonita, a cena está legal. Você olha para ela e fala, está tudo direitinho. De repente parece que uma peça sai. Bate um outro vento, tira uma outra, e o negócio a figura bonita começa a desabar. E ao invés de nós mantermos os nossos olhos para cima, dizendo, Senhor, eu continuo olhando para Cristo crucificado, levantado, exaltado, Ele vai me socorrer, Ele é a minha vida. Não, sabe o que eu faço? Eu deixo com que a impaciência do caminho me faça falar aquilo que nunca deveria ter falado. Essas duas histórias, elas estão totalmente relacionadas, porque hoje na nossa jornada, na nossa caminhada de discípulo, nós vivemos essas impaciências. Ou sou só eu que vivo? Nós vivemos esses momentos que eu quero pegar com a minha mão, não, eu vou resolver essa situação. Às vezes o meu ato de vontade de resolver alguma coisa é a inércia, eu não vou fazer mais nada. A minha resolução é não fazer mais nada, nem bom, nem má. Eu simplesmente não quero fazer mais nada, eu acho que está bom assim. Jesus está lá, olha para cima, olha para a cruz vazia, olha para o Cristo que vive. Não, eu não faço mais nada, assim sou, não tem nada que vai fazer eu mudar. De repente, essa impaciência do caminho para outro tipo de comportamento vai fazer, não, agora eu vou fazer assim, assado, tem um plano. E o plano não consultou Deus, o plano não tem nada a ver com Deus, o plano não passa pela cruz, né, como cantamos hoje. Mas a impaciência do caminho faz a gente deixar de olhar para Ele e resolver com as nossas mãos. E todas as vezes que nós fazemos isso, o amor de Deus olha para a gente e fala, infelizmente você vai ter que desfrutar da dor da desobediência. Mais cedo ou mais tarde. Às vezes não vem automático não, como lá no deserto, né? Veio a reclamação, a serpente já veio, já saiu picando. Às vezes demora. Mas Deus que é Pai, que nos ama, às vezes deixa. Tô triste. Mas você vai ter que entender por você mesmo que a impaciência do caminho, que faz você tirar os olhos do Senhor e agir conforme a sua mente, nunca será a melhor resposta da caminhada. Pelo contrário, sempre vai ser a pior. Então, diante das suas fragilidades, olhe para a cruz. Vou contar uma coisa para vocês que aconteceu com a minha vida, que eu quero recomendar isso para todo mundo, porque foi bênção para mim. Você sabe que eu ganhei, acho que há um mês atrás, eu ganhei uma cruz. Eu nunca tinha ganhado de ninguém uma cruz. Uma cruz mesmo, de madeira, bonitinha. Deixaram na minha mesa lá em Barking. Eu abri, vi a cruz lá. Falei, o que é essa cruz? Deixar a pessoa foi em tal lugar, comprou aqui, deu para você de presente. Falei, obrigado. Nessa semana quebrou o relógio da minha casa, da cozinha. Quebrou, caiu lá no chão, nem sei como aconteceu. Sabe o que eu fiz? Eu tirei o relógio e fui na cruz. Todas as vezes agora eu estou viciado em olhar o relógio, o que acontece? Eu olho para a cruz. Paulo, coloque uma cruz na sua casa, você vai ver que legal que é. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Aí eu tive a resposta. Porque na minha educação, naquela época, a cruz no nosso Brasil católico, geralmente os mais velhos tinham sempre uma cruz em cima da cama, não tinha, Lázaro? Geralmente era com Cristo crucificado lá. Então você cria meio que, não vou ter essa cruz. A minha cruz lá que eu ganhei é uma cruz vazia. Uma cruz vazia. E aquilo tem me abençoado tanto, porque toda hora que eu olho atrás, pensando no relógio, eu dou de cara com a cruz, lavando louça, ali, que oração é a cruz. Levar a Camila na escola, que oração é a cruz. Fazendo comida, está pronto, que oração? A cruz. Gente, me abençoou tanto. Eu vou até comprar uma maior, acho que eu vou pôr cruz. É o anti-vampiro, né? Não é. Tem a cruz aí, pastor, né? Ali, pastor está usando uma cruz ali.
Arruma uma dessa para mim, pastor. Quando você vê, compra uma para mim. Eu vou pôr cruz na casa inteira. Pega aquele quarto que é o que você peca mais e bota a cruz lá. No computador, põe na área de trabalho, bota a cruz lá. Telefone, coloca a cruz. Celebrar uma Páscoa com cruz. Que a gente não pensa nisso. Enquanto a nossa missão deve ser olhar para a cruz o tempo inteiro, não só na Páscoa. Porque nossa tendência é associar vitória a algo acima. E não tem nada mais nobre, nada mais lindo, nada mais verdadeiro que o Gólgota, acima da horizontalidade, crucificado lá por mim e por você, e deixando também a cruz vazia. Em nome de Jesus, diante das suas fragilidades, olhe para a cruz. Diante das suas alegrias, olhe para a cruz vazia. Olhe para o Cristo exaltado. Diante das certezas que você tem, olhe para a cruz e fale, Senhor, me mantenha nessa força. E formar numa coisa ruim, olha para a cruz de novo, olha para cima e fala, Senhor, me ajude. Diante do desconhecido, daquelas bombas que acontecem nas nossas vidas, olha para a cruz, olhe para cima. E vamos exaltar o Senhor nesse mês pascal e em todos os dias da nossa vida, da nossa existência. Nós vamos cantar uma canção agora, antes de nós orarmos. É uma canção que exalta o nome do Senhor. E depois nós vamos orar. Mas enquanto nós estamos cantando, pergunte a você como você tem exaltado o Senhor, como você tem olhado para Ele, como você tem imaginado a sua vitória nele, não na sua força e não pela impaciência do caminho. Vamos cantar Ele exaltado. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.